acharam? Então, leiam todos, por favor. 165. Veja como diz a Nova Bíblia Viva: quem ama a sua lei, desfruta de paz, pode viver tranquilo, sem medo de cair. Então vejam, meus amados irmãos, a razão, outra razão forte para lermos a Bíblia no nosso dia a dia, é que a Bíblia Sagrada, ou a Escritura Sagrada, ela nos oferta paz. Em meio a um mundo tão turbulento e atribulado que a gente vive, diante de tantas coisas que acontecem no dia a dia, que tira-nos a paz, a leitura da palavra de Deus, ela vem com este poder maravilhoso de tirar a intranquilidade, de tirar a falta de paz e colocar a paz dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito humano. Então vejamos, a paz, ela é um bem desejado. E para isso a gente precisa lutar para viver em paz. E a paz, ela é um tripé, né, rapaz? É uma árvore cujo tripé dela, vamos colocar assim, 3 raízes. A paz é uma árvore que tem 3 raízes: paz com Deus, paz consigo e paz com o próximo. Para que eu venha ter paz com Deus, eu tenho que ter paz comigo mesmo também, e paz com o próximo. Como eu posso ter paz com Deus se eu não tenho paz comigo mesmo, e nem tenho paz com o meu próximo? Então, esse negócio de dizer que tem paz com Deus e não tem paz com o próximo, biblicamente falando, isso é mais junto, irmão. Isso é história de carochinha. Isso é de quem quer se autodefender. Mas quem tem paz com Deus, vai ter paz consigo mesmo e também terá paz com o próximo. E a paz, irmãos, ela deve ser procurada. A gente sabe pela Bíblia Sagrada que a paz, ela deve ser procurada. A gente precisa procurar a paz. A Bíblia nos orienta a viver em paz com todos, não importa quem seja. É viver em paz com todos. É fácil? Aleluia! Sabe que não é fácil viver em paz. Às vezes alguém me cutuca, às vezes alguém está com um garfinho, como eu já falei uma vez aqui, que o cão tem um garfo dele, e tem crente que tem um garfinho também, se deixa, e fica com o seu garfinho para espetar em você e tirar a paz que você está gozando. E tudo isso é falta de quê? É falta de vigilância. Tudo isso é falta de vigilância. Um crente, irmão, você se lembra de Jesus que estava falando, que ia para Jerusalém, ia morrer, ia ressuscitar no 3º dia. Aí Pedro se levanta e diz: não, Jesus, de jeito nenhum, isso não vai acontecer comigo não. Jesus disse o quê? Para trás de mim, Satanás, vai-te embora. Então veja, irmãos, o crente, se não tiver cuidado, em vez de ser usado por Deus, ele pode ser um instrumento do plano, mesmo sendo crente. Se não der lugar a Deus, como Pedro, que até então, naquele momento, pensou que estava sendo usado por Deus e não foi de forma alguma usado pelo Senhor. Então todo cuidado é pouco, irmão. Somos crentes para viver em paz com Deus, em primeiro plano, viver em paz consigo mesmo e, consequentemente, viver em paz com o próximo. Agora, esta paz, a gente vai adquirindo ela, logicamente também, lendo a Bíblia Sagrada. Quem ama a sua lei, desfruta de paz. E quem não ama a lei de Deus, irmãos, como vai viver em paz? Como vai desfrutar a preciosa paz? Como? Se não está lendo a palavra de Deus. Porque se o crente vai lendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela vai pontuando justamente para nós as coisas, para termos cuidado, para vigiar, para saber por onde estamos trilhando, o que vamos fazer,
para que a gente possa ter paz com a gente mesmo. Por exemplo, quando a gente peca, ou por palavra, ou por pensamento, ou por uma ação, a gente logo fica arrasado, porque a gente sabe que naquele momento a gente ofendeu a santidade de Deus. Então a gente perde a paz. Todos nós aqui temos experiência disso. Pequei contra Deus, disse uma palavra, pequei contra Deus, pensei negócio, pequei contra Deus, agi de forma errada, e logo a nossa consciência dói, e a gente fica incrédulo, fica sem paz, porque a gente pecou contra o Senhor. E agora o que a gente vai fazer é pedir perdão a Deus, é clamar misericórdia a Deus, para que Ele venha com o sangue de Cristo nos purificar, nos lavar, para que a gente sinta o perdão e logicamente a paz dele volte a reinar na nossa vida. Então a paz, irmão, ela tem que reinar na nossa vida para sua completude. Paz com Deus, paz consigo mesmo e paz com o próximo. Mas para isso é preciso ler a palavra de Deus. Quem ama a sua lei desfruta de paz. E quem não ama, como vai desfrutar de paz? E para amarmos a lei de Deus, nós também temos que ler. Para amar a lei de Deus, a gente tem que ler. Para amar as Escrituras Sagradas, a gente tem que lê-la. Mas lê-la somente quando vem ao culto, não. Escuta a mensagem, por favor. Não converse, para sair daqui aprendendo a palavra de Deus. Então, é preciso a gente, irmão, lutar e pedir a Deus amor, amor pela sua palavra, para que quando a gente leia a mesma, a paz desfrute dentro do nosso ser. Vamos ver outra razão de lermos a Bíblia no nosso dia a dia. Salmo 119, verso 105. Toda a igreja, mais uma vez, nesse texto que é bem conhecido de todos nós. Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105. Os irmãos acharam? Então leiam, por favor, 1, 2, 3. A lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Na Nova Bíblia Viva diz assim: a sua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. Está vendo como daria mais o texto sagrado em outra versão? E com esse texto sagrado aqui, a gente descobre mais uma razão de ler a Bíblia no dia a dia, irmãos. É que a Escritura Sagrada, ela dá direção. Quer ver? Se a gente for andar, vamos andar o que? Numa mata escura, a lua realmente não está clareando bem o caminho, e a gente não tem nada de equipamento, não tem a luz do celular, a lanterninha do celular, não temos uma lanterninha em mão, a gente não vê nada, tudo fica breu, um breu terrível, a gente não vê nada. E para a gente andar num lugar assim, como nós vamos andar? Com medo de ter um buraco, com medo de repente bater. Pronto, dentro de casa mesmo, quando falta energia. Quando falta energia, tudo escuro. E a gente conhece a casa na palma da nossa mão. E a gente conhece a nossa casa na palma da nossa mão. E a gente fica agora o quê? Tateando, andando para não tropeçar em um móvel. E de repente bater a cara na parede ou no móvel e arrebentar, ficar com um galho na cabeça. Isso dentro de casa, onde a gente já conhece tudo direitinho de a sala, mas ficamos tateando com medo de levar uma rebordosa por causa da escuridão. Ficamos, na realidade, sem uma diretriz, sem uma direção concreta, porque estamos faltando uma luz. Então a palavra de Deus é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde nós andamos. Ela nos ajuda a não tropeçar.
Então ela dá direção. A gente precisa ler a Bíblia, irmão, para obter direção. Um dia desse, na internet, tinha não sei quem é aquele sujeito, que eu não decorei, mas parece que era pastor, rapaz. Ele disse que acreditava em horóscopo. Era um pastor dizendo que acredita em horóscopo. Não, eu acredito em horóscopo. Agora porque o diabo, porque ele derrubou o negócio, mas eu acredito em horóscopo. Irmãos, onde já se viu um crente acreditar? Pastor, cara, né? Mas eu vou falar no sentido geral. Um crente acreditar em horóscopo, irmão. O horóscopo dizendo como ele deve se vestir durante aquele dia, o que pode acontecer com ele ou com ela. E um crente em Jesus Cristo acreditar numa preservada dessa. Se o futuro só quem sabe é Deus, só Deus que conhece o nosso futuro. A gente amanheceu, a gente não sabe o que não sabíamos, melhor dizendo, o que iríamos encontrar durante o dia, nada estava nos revelado. O que acontece a partir do momento que a gente acorda é um futuro. O futuro a gente não sabe o que vai acontecer. E as coisas foram se desenrolando de acordo com aquilo que Deus sabe. E agora a gente se passar a acreditar em signos, em horóscopo, não pode sair. Quem nos dá direção, irmãos, é a palavra de Deus. Ela nos dirige em tudo. Tudo que for necessário para a nossa vida, a palavra de Deus, ela tem poder para direcionar a minha vida e também a sua vida. Agora, o problema, vamos assim generalizar, né? Mas toda regra tem exceção, é lógico. O problema é que a gente não quer ler. A gente não quer se debruçar para ler a palavra de Deus. A gente não quer gastar tempo para ler a palavra de Deus, fazer meu Deus fala comigo, me oriente. E um texto sagrado, em uma história bíblica, em uma situação que aconteceu, Deus pode falar com a gente. Deus pode nos orientar. Deus pode dirigir a minha vida e a sua vida mediante uma situação ocorrente. Que está nos escritos sagrados. Ocorreu, mas ocorrente porque estamos dentro daquele exato momento. Mas que ocorreu e que vai servir para nos orientar, para dirigir a nossa vida, para a gente poder saber que caminho trilhar, que caminho seguir. Então a Escritura, ela nos dá a direção em todos os sentidos, na área emocional, na área profissional, na área espiritual. Eu já contei para vocês aqui um dia, que eu estava em culto de doutrina em Viçosa, o pastor Manuel Francisco, de saudosa memória, que disse que foi pastor Manuel, ou foi pastor Jeremias, agora foi na memória. Eu estava com os olhos fechados depois que bateu a campainha, louvores ocorreram, e eu estava com os olhos fechados, orando para que Deus falasse comigo durante o culto. E eu sei que de repente veio à minha mente um texto sagrado. Até então eu não tinha lembrança se eu tinha lido aquele texto sagrado. Mas quando veio à minha mente, eu rapidamente fui procurar o texto sagrado. Deixa eu ver o que ele diz. Quando eu abri a Bíblia, procurei e achei o texto. Aquele texto veio justamente de encontro a uma situação que eu estava precisando obter da parte de Deus uma resposta. Então a palavra de Deus, ela direciona a nossa vida. Agora, se a gente vai para o culto de doutrina, vamos pegar o culto de doutrina, né? Que é hoje, marcando presença. A gente vai para o culto de doutrina, irmão. E a gente presta atenção, até no culto de doutrina, irmão, um louvor pode direcionar a sua vida para um louvor sacro. Um texto sagrado, algo na palavra de Deus que for, pode ter 1000 palavras, mas naquelas 1000 palavras pode ter uma palavra que Deus está querendo lhe dar para direcionar a sua vida. Agora, se a gente não presta atenção, aí é outra coisa. Se a gente fica voando, aí vai dizer, eu não ouvi nada. Não ouviu porque não estava conectado durante o culto, pedindo para Deus falar. Então, um segredo, irmão, que a gente tem deixado, né? Mas é o segredo, é durante o culto. Pode ser o culto de domingo,
pode ser o culto da terça-feira, pode ser o trabalho do ciclo de oração, pode ser na escola bíblica, onde haja a administração da palavra de Deus. Se a gente, mas muitos já não descobriram, mas não sabem mais desse segredo, mas se a gente ficar orando, meu Deus, não sabe, isso mesmo, orando em espírito, meu Deus, eu preciso de uma direção, fale, irmão, fale, Jeová pega, durante o culto, em uma palavra ministrada dentro da palavra de Deus, vem uma direção para a minha vida e vem uma direção para a sua vida. Mas a gente está desaprendendo isso aí. A gente está desaprendendo. E às vezes, irmão, foi o próprio, um dos elementos foi o celular, o WhatsApp, que a gente está sem forma de falar, eu acho, tem todos. Às vezes fica no culto, mas fica aqui, ó, mexendo no celular, um joguinho, graças a Deus que essa lei aí, em parte beneficiou, né, para cortar, para ninguém utilizar e não ficar desatento às coisas que transcorrem no culto. Graças a Deus foi uma maravilha, né? Tudo bem que ninguém pode. Quem pegar a senha da igreja sem autorização, corre risco sério de ser penalizado, porque não foi autorizado. Então veja, é um bem, foi um benefício. Isso aí, eu levanto as duas mãos, só não levanto os pés, senão eu caio. Mas foi um benefício. Mas tem lugar aí que o povo não precisa pegar a senha. Tem a própria, né? Aí, eita, deixa eu usar os meus dados próprios. Como é que a gente vai ouvir Deus falar, irmão? Como é que Deus vai dar uma direção a gente através da anunciação da palavra? Se a gente não está orando, às vezes está no celular, às vezes a mente está lá no Japão, não está nem aqui na casa de Deus. Domingo mesmo eu estava aqui no altar, alguém estava um diácono pregando, mas eu estou um rabo de olho, irmão, na igreja. Eu vejo se o povo está prestando atenção, eu vejo se o povo está atento, mas mesmo sentadinho aqui, às vezes virando para a esquerda, às vezes um pouquinho para a direita, e eu cheguei a ver, tinha pessoas que estavam conversando durante a mensagem. Conversando durante a mensagem. Como é que essa pessoa vai ouvir a voz de Deus? Para Deus dar uma direção, se estava conversando com o companheiro ou com a companheira. Às vezes eu estou olhando, virava de lado, virava para o outro, quando eu olhava, era alguém fazendo uma outra coisa, de uma outra situação. Como é que a Bíblia Sagrada vai lhe dar uma direção naquilo que você está precisando, se você não está com os ouvidos atentos à voz de Deus bradando no santuário? Repito, seja no domingo, seja na terça-feira, seja na quarta-feira, seja na quinta-feira, seja no sábado à noite. Como, irmãos? Eu já contei para vocês, se não me foge a memória, eu estava na porta da escola bíblica, recebi o título de recepcionista, fui porteiro, né? Então estava como recepcionista da escola bíblica em Viçosa. Eu estava passando uma situação, a sala dos obreiros pegava com a janela, né, do lado esquerdo, e eu estava encostado, olhando para a janela, os ouvidos para cá, mas com os olhos atentos para o portão principal lá na igreja de Viçosa. E eu orando, eu caio orando, em mente, meu Deus, sabe comigo, teve uma palavra e tal. De repente, o professor explanando a palavra, veio uma palavra de Deus direcionada à minha alma em uma situação que eu precisava ouvir. Porque o segredo, irmão, de Deus falar com a gente, e a gente ouvir Deus falar no culto, é a gente estar conectado com Deus durante o culto. Se a gente não ficar conectado durante o culto com Deus, como Deus fala, mas de repente, ó, é como diz aquele hino, o sono da indolência. Está lá dormindo o som da indolência, o anjo passou, cadê? Você não ouviu a direção de Deus, a voz de Deus pela sua palavra, direcionando a você naquilo que você precisava. E eu acredito que eu não sou o único aqui que já teve experiência de Deus, através da sua palavra, direcionar a alguém através da mensagem da palavra, de um texto sagrado, de algo que envolva a palavra de Deus,
durante aquele culto, até mesmo na sua casa, você meditando. Então é importante a gente estar no culto, irmão, e pedir a Deus, use o irmão, use a irmã. Eu não sei se isso está em desuso, eu não posso dizer, porque só Deus conhece o interior de cada um. Eu não conheço. Eu conheço um pouquinho, Deus conhece 100% do meu interior. Mas eu não sei se está em desuso isto, de nós ficarmos orando em espírito, como nós dizíamos antigamente, né? Os antigos diziam, não fique em espírito de oração, mas na realidade é ficar orando em espírito. A gente ficar orando em espírito durante o culto, irmão, para Deus usar o pregador, para Deus usar o ensinador, para dar uma diretriz, para falar comigo, com o outro que está precisando de uma palavra. Então a gente precisa, irmão, ler a palavra de Deus, porque ela tem este poder de direcionar a nossa vida por completo. Vamos ver outra razão de lermos a Bíblia Sagrada no dia a dia. Salmo 107, verso 20. Salmo 107, verso 20. Qualquer dia desse eu vou fazer uma pesquisa aqui na nossa igreja. Vou bolar um questionáriozinho, vou entregar a cada crente e vou fazer uma pesquisa aqui sem você botar a mão, sem nada. Você vai responder o questionáriozinho para que eu venha ter uma ideia da nossa situação aqui sobre a palavra de Deus. Salmo 107, verso 20. Acharam? Leiam todos, por favor. 1, 2, 3. Enviou a sua palavra e nos sarou, e nos livrou da sua destruição. Pronto. Veja só, meus irmãos. Outra razão maravilhosa de lermos a palavra de Deus. Quando diz que Deus enviou a sua palavra e os sarou. Com isto a gente entende que a Escritura Sagrada, ela libera cura, irmãos. A Bíblia Sagrada, ela libera cura. Libera cura. Eu estou fazendo um aperfeiçoamento. Eu estou fazendo um aperfeiçoamento aí, em termos de Bíblia. Eu estou fazendo mestrado e doutorado em teologia. É aula para Betel. É aula para Betel. E às vezes tem aula ao vivo, dia de 4, outro dia 5 e tal. E hoje eu assistindo uma aula, tem a matéria de psicanálise, e o professor falando, irmão, sobre a questão de Jesus, vamos falar do Gadareno. O professor falando sobre o Gadareno, um apóstolo, não sei lá que eu gravei. E ele dizendo que ali, na realidade, não era demônio. Não era demônio, não. Jesus expulsava porque teve que ter esse termo assim, de que era demônio, mas não eram demônios. Ali eram doenças, simplesmente doenças, mas que para a gente entender, colocou como se fosse demônio. Aí você imagina uma pessoa leiga, dizer, está vendo, ouvindo um apóstolo desse aí, dando aula de psicanálise, e dizer que ali não era demônio, de jeito nenhum, não era demônio de jeito nenhum. Aí uma pessoa leiga entendeu, mas está vendo, irmão? Nada disso é demônio, isso aí são enfermidades, isso são enfermidades. Então, eu volto a dizer o que eu já disse algumas vezes aqui, irmãos, não importa quem seja que esteja pregando ou ensinando, o seu é pesar aquela mensagem que está sendo pregada ou ensinada. Você tem que pesar. Se não era demônio, era doença, então quer dizer que demônio não existe. Eu estou assistindo uma aula, já assisti uma aula, vou ter que assistir a segunda aula desse mesmo professor apóstolo, e eu vou ter que escutar esse negócio aí. Então, tem gente que fica justamente pegando algumas coisas aí e
querendo atropelar as coisas no meio do caminho. Então, todo cuidado é pouco. Mas eu estou falando essa palavra aqui por causa da água que eu dei. Para a gente ter cuidado com mensagens que a gente ouve. Pode ser doutor, pode ser PhD, pode ter o título que for de Bíblia Sagrada. Mas a gente tem que ter cuidado. Você quer estar lembrado de que um dia desse, eu um presbítero pregar aqui e ele contou, foi uma quinta-feira, ele contou uma mensagem que ele ouviu de um determinado pregador, e na qual na mensagem disse que não era anjo que ouvia as águas. Tudo aquilo ali, irmão, por causa de uma tradição judaica. Tudo aquilo ali por causa de uma tradição judaica, que disse que não era anjo que agitava. Então, tradição é tradição, irmão, mas Bíblia é Bíblia. Tradição é tradição. Vamos lá. Os camaradas que foram levar, os magos, que foram levar presentes para Jesus. Quantos magos foram, irmãos? Quantos magos levaram presentes para Jesus? Quem disse para mim? Né? 3. Quem diz mais? 3? Quem disse que é 3? Levanta a mão. Vamos ver que não. Na realidade, é a tradição que diz. A tradição diz que foram 3 magos. Mas a Bíblia em si não diz. A Bíblia fala dos magos. Talvez fosse até 2 maguinhos. Não maguinho, né? Fisicamente. Talvez foram até 2 magos. Talvez foram 10, 15, 30 ou 50. Mas a tradição é que reza que foram 3 magos. E ainda dá o nome dos 3 magos. Ainda dá o nome dos 3 magos. O nome dos ladrões que estavam crucificados e Jesus estava no meio. A Bíblia não dá nome a nenhum deles, mas a tradição dá o nome deles. Eu não decorei. E também não faço questão de decorar não. Mas a tradição reza dando nome aos 2 ladrões. Mas a Bíblia não diz o nome dos 2 ladrões, onde Jesus no meio estava crucificado, juntamente com eles. Então veja, meus queridos e amados irmãos, que tudo isso a gente está pontuando para a gente ter o máximo de cuidado, de ouvir e pesar. Oxe, e a Bíblia diz? E a Bíblia não diz? A gente tem que entender que alguns pregadores, alguns ensinadores, eles se utilizam da tradição, se utilizam de outros meios. Por isso que é bom o pregador ou o ensinador, quando pregar ou ensinar, ele dizer, olha, segundo a tradição, não é a Bíblia que diz, é a tradição que está dizendo, são os estudiosos que dizem, mas a Bíblia não está dizendo. Então eu estou falando segundo a tradição ou segundo os estudiosos. E aí pronto. Tem um detalhe que eu não vou dizer aqui, mas que diz respeito a Eliezer, que colocou a mão na coxa do seu Senhor. Mas eu não vou dizer o que a tradição diz, o que é. Mas a tradição diz uma outra coisa diferenciada, né? E diz, não, mas foi isso mesmo, porque, pronto, tá bom, mas aí eu não vou dizer, porque não é bom dizer, certo? Mas é bom dizer assim, é a tradição, é estudioso que está dizendo, não é a Bíblia que está dizendo de jeito nenhum. Então eu só estou pontuando isso aqui, irmão, para ter um pouco de cuidado, um pouco não, um máximo de cuidado. Quando ouvir pregação e quando ouvir ensino. Mas a questão aqui, da razão de ler a Bíblia, é que a Bíblia Sagrada, ela libera cura. Ela cura. Agora, cura na onde? Cura na alma, as emoções. Né? Eu assisti umas aulas, tanto quando foi bacharel, quando foi outras situações aí, outras aulas e outros cursos que eu fiz sobre neurociência.
onde pontua a questão da ciência, trabalhando, irmãos, na nossa alma sobre as emoções e tal. Um negócio bem interessante que se a pessoa estudar mesmo, ter cuidado, dá para extrair alguma coisa. Agora, olha só, tem pessoas que estão na igreja e estão doentes emocionalmente, a alma dessas pessoas estão doentes. E uma pessoa doente emocionalmente, irmãos, adoece outras pessoas. É como diz o ditado popular: uma laranja boa, perto de laranja ruim ou inversa, não vai mudar nada, vai ficar ruim. Se você emocionalmente está sadio ou sadia, se juntar perto de alguém que emocionalmente está doente, você pode ser contaminado. Quer ver? Vou dar um exemplo aqui. Mamão, vamos pegar um mamão. Você compra um mamão, a pelezinha dele está bonita, mas quando você olha nos dias, ele está um pouco mofado. Aí você faz o que? Eu vou cortar essa parte mofada e vou aproveitar o restante. Eu já comi desse jeito também. Eu acho que você já comeu também. Tira a parte mofada, mas o restante está bom, o restante não está contaminado não. Mas os estudiosos dizem que está. Não é só aquela partezinha que está ruim, que você na casca viu mofada, e quando abre o mamão, vê a parte mofadinha e o restante bom, não está não. Os estudiosos disseram que está comprometido, irmão, todo mamão. Não é porque o restante do interior não está manchado que não está contaminado, mas todo mamão está contaminado por causa de uma partezinha que está mofada. O queijo coalho, irmão, vamos pegar o queijo coalho ou o mussarela, de repente agora, quando de repente você vê o primeiro de cima, ele está cheio de mofinho, mas quando você tira, o restante está uma beleza. Você diz: oxe, graças a Deus, só foi o primeiro que estava mofado, o restante está bom, eu vou comer, não vou perder de jeito nenhum. Mas o restante do queijo está todo comprometido também. Os estudiosos dizem: você não vê a contaminação, mas todo já está contaminado. Então veja o seguinte: uma pessoa que está com a alma doente, irmão, vamos falar crente, né? O crente que está com a sua alma doente, o seu espírito vai ser atingido, o espírito humano vai ser atingido. E, consequentemente, o organismo também estará contaminado. Porque aí é uma tricotomia. Espírito e alma estão interligados, né? Espírito humano e alma estão interligados, são inseparáveis. E se estão dentro do nosso corpo, logicamente o corpo vai ficar também contaminado. Então está vendo que eu e você temos que ter cuidado com quem a gente anda na igreja, com quem a gente anda, porque alguém pode estar na sua alma contaminado. E se não for na alma, pode ser o seu espírito humano que está contaminado. E agora, contaminado, se você ficar atrelado com essa pessoa para cima e para baixo, você está correndo risco de também ter a sua alma contaminada e o seu espírito humano contaminado. Logicamente, seu corpo também estará. E aí você vai ficar contaminado. Vou dar um exemplozinho aqui. De repente acontece um mal-estar. Alguém fez uma cara feia para você. Pronto, você para cada um e analisando. Alguém fez uma cara feia para você, não lhe deu a paz do Senhor. Aí você já fica logo com: o que aconteceu? Fulano não me deu a paz do Senhor. Fulano fez cara feia para mim. Aí você já começa, por falta de cuidado, a alimentar aquela situação. E quando alimenta aquilo ali, aí você começa a colocar um bloqueio com aquela pessoa. Quando coloca um bloqueio com aquela pessoa por causa da atitude dela, você
vai chegar e vai passar para outro. Olha, fulano é assim, assado e assado. E por causa de uma situação besta, irmão. Irmãos, nós somos seres humanos. Todos nós falhamos. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós aqui somos imperfeitos. Nós estamos caminhando para a perfeição até chegar no céu. Quando aí, seremos perfeitos. Mas aqui na terra todos nós somos imperfeitos. E a gente precisa, irmão, relevar. O problema nosso, permita dizer, porque aqui tem a ver com a cura, né? A palavra de Deus curando, liberando cura. O problema é que nós somos a própria pedra de tropeço. Nós somos a própria pedra de tropeço. Nós que colocamos obstáculos. Nós que criamos muro para não se chegar a alguém. Às vezes por causa de uma palavra, às vezes por causa de um olhar, às vezes por causa de uma outra situação aí. A gente pega e coloca um bloqueio. Nós somos a própria pedra de tropeço. A gente precisa entender, irmão, que nessa vida aqui na terra nunca haverá perfeição em nós. Nunca haverá. Eu posso fazer algo contra você, mas de repente você não fez comigo, mas pode fazer com alguém, voluntária ou involuntariamente. Aí são duas questões a se analisar. Voluntária ou involuntariamente. São questões a se analisar. Agora, o que a gente tem que entender, irmãos, é que se a gente lê a Bíblia Sagrada, ela tem o poder de liberar cura para a nossa alma, as nossas emoções, não alimentar emoções negativas. Eu já falei isso aqui na igreja mais de uma vez. Não podemos alimentar emoções negativas. Se a gente alimentar emoções negativas, nós seremos o prejudicado. Vamos usar no singular. Eu serei o prejudicado. Você será o prejudicado ou a prejudicada. Se alimentar emoções negativas, aí fica alimentando emoção negativa. Raiva, ira, seja lá que for de emoção negativa, você vai alimentando aquele monstrinho até se tornar um monstrão. E com isso, quem sai perdendo é você. Porque espiritualmente você não estará bem. Não, pastor, eu estou bem. Eita, tá não. Porque a alma e o espírito humano são interligados. Uma hora desse corpo, essa dicotomia vai trabalhar junto, irmão. Não tem problema, não. Não tem, mas se a sua alma estiver contaminada, o espírito vai. Se é o espírito humano, a alma vai ficar interligada. Só o poder da palavra para liberar cura na sua alma, no seu espírito humano, mas também no corpo, tem enfermidades. E lembra esta palavra, ela tem poder de liberar cura. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, lê os evangelhos, vem lendo os milagres, as curas que Jesus operou. Mas não tem para onde. A sua fé é ativada, porque você está lendo a palavra e esta palavra vai gerar cura no seu corpo físico também. Mas a questão aqui inicial é a preocupação, irmãos, com o nosso espírito humano. Porque o espírito humano, irmão, olha, eu me conecto com Deus como? Através do seu espírito humano. Não é através da sua alma. Não é através do seu corpo que você se conecta com Deus, não, porque Deus é Espírito. E nós nos conectamos com Deus através do nosso espírito humano. É através do nosso espírito humano que nós sentimos a presença de Deus. É através do nosso espírito humano que a gente ouve Deus falar conosco. É através do nosso espírito humano. Não é através da nossa alma. Não é por meio da nossa alma, não. A alma tem outro fator, são as emoções. Ela que vai ativar as emoções. Então veja só, irmãos, a incredulidade, porque o nosso espírito humano, se ele não estiver curado, é prejuízo para a gente. Como a gente vai se conectar com Deus? Como é que se eu sou batizado com o Espírito Santo,
Como eu vou falar em mistério com Deus se o meu espírito humano está contaminado? Se o meu espírito humano está desligado de Deus? Comunidade cristã, me lembre aí vocês que eu sou bom, que fala, guarda o contato. Alguém se lembra do número dele aí? Aqui, 77. Ó, achei na busca. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na boca? Queres ser alegre como um lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Então veja, o contato com Deus é através do nosso espírito humano. É através do nosso espírito humano. Através do nosso espírito humano, a gente está aqui orando, buscando ao Senhor, de repente Ele vai e alegra o nosso espírito. E a gente começa a falar em mistério com Deus. Quem é batizado com o Espírito Santo. Quem não é batizado, através do seu espírito humano, você começa a glorificar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tudo através do espírito humano. Agora olha um crente enfermo. Olha um crente enfermo na alma. Olha um crente enfermo no espírito. Não sente mais a presença de Deus. Não sente que ele está enfermo. Não glorifica mais a Deus. Está enfermo. Se andava nos cultos e não anda mais, enfermo, irmão. Irmão, eu vou sair daqui um dia, eu acho que daqui 1 ano, 2 anos, eu já não sei, Deus deve sabe. Mas eu vou sair daqui, mas eu acredito que eu vou deixar impregnado na sua memória essa questão de que você tem que cuidar com a sua alma, com o seu espírito humano, porque eles estão interligados. Saúde, irmão, na alma, saúde no espírito. Ah, eu andava nos cultos. E por que você não anda mais nos cultos? Por quê? Vá lá analisar. Quando você vai analisar, envolve a questão da sua saúde espiritual. Às vezes a gente só está preocupado com a saúde física. Ah, eu estou enfermo, meu Deus. Temos que nos preocupar. Mas como está a nossa saúde espiritual? Como é que está? Alguém, eu não sei se eu disse aqui, mas eu conversei com alguém da igreja, numa situação aí, mais ou menos o seguinte: alguém dizendo que não precisa estar nos cultos, porque a minha intimidade com Deus está boa. Como a sua intimidade com Deus está boa e você não anda nos cultos? Tem nexo isso aí? Não tem nexo. A minha intimidade com Deus está 1000 por hora. E por que você não anda nos cultos? Não tem lógica isso, irmão. Biblicamente falando, não tem lógica. Não tem lógica. Se você está bem na sua alma e no seu espírito humano com Deus, você sente prazer de estar na casa dele. É bom estar na casa de Deus. E eu gosto de estar na casa de Deus, não é porque eu sou pastor, não. Eu gosto de estar na casa de Deus porque realmente é bom, irmão. É bom estar aqui dentro. É muito bom estar na casa de Deus nos cultos. Agora você já passou certamente por essa experiência. Que quando você não está bem espiritualmente falando, o fogo pode estar caindo de enxurrada na igreja. Aí você ficaria, ó, que nem um pinto molhado na chuva, todo encruado. Por que isso? Por causa da saúde espiritual sua que não está boa. Ou a alma ou o espírito não estão bem, estão enfermos. E é por isso que quando cai poder, você não sente nada, porque a sua alma e o seu espírito humano estão enfermos. Irmãos, eu passei por uma situação uma vez na minha vida, eu já contei para vocês, só foi uma vez que eu contei, viu, né?
Eu passei por uma situação uma vez na minha vida, irmão, de algo que alguém fez comigo, irmão. Olha, eu fiquei numa luta interior. Fiquei numa luta interior tão grande que eu tranquei o meu coração. Olha, pensa que negócio aí. Mostrando que a minha saúde espiritual não estava. Mas o senhor não é pastor? Eu sou. Eu não sou crente, pelo amor de Deus. Primeiramente eu sou crente, depois é que eu sou pastor. Pastor é depois. E eu, irmãos, eu bloqueei. Eu provoquei um bloqueio dentro de mim. E eu dizia, Jesus pode alegrar os crentes, pode aí. E a mensagem é uma mensagem boa, uma mensagem que vinha de encontro à minha situação como eu estava. Mas a mensagem vinha de encontro à minha situação. E eu coloquei um escudo dentro da minha alma e do meu espírito humano. Um escudo vindo para dentro do altar, rejeitando, recusando, não aceitando, não querendo saber de ouvir. A minha alma doente, meu espírito humano doente. E eu trancava tanto que eu dizia, eu não quero nem saber de sentir a presença de Deus. Eu não quero, porque eu sei que eu não estou em condições de não quero ir um pouco se alegrando. E eu ali trancado, mesmo sendo pastor. Veja que experiência terrível eu passei. Mas um dia eu disse, meu Deus, eu não posso ficar assim. Eu não posso ficar assim. Com a minha alma doente, com o meu espírito humano doente. Tem que ficar curado para que eu possa sentir a tua presença, sentir paz na minha alma, ficar tudo ok. E eu peguei e comecei a lutar com Deus. Meu Deus, olha, retira, faz isso. Eu lutando com Deus, para que a minha alma, o meu espírito não ficasse curado, para que quando eu chegasse no culto e a mensagem de Deus falasse ao meu coração, pregada, ensinada, ou através do louvor, eu pudesse estar sarado, espiritualmente falando, e através do meu espírito humano, conectado com Deus novamente, eu poder sentir a presença dele, falar em mistério, glorificá-lo realmente, de uma maneira digna e verdadeira, e ter a minha alma com as emoções saradas, também agora me alegrando e sentindo aquilo que vem da parte do Senhor. A palavra de Deus, ela tem o poder de liberar cura, irmãos, da alma e do espírito. Eu não sei como está a sua alma, eu não sei como está o seu espírito humano, eu não sei, Deus é que sabe. Agora eu aprendi deixar a alma doente, deixar o espírito humano doente, irmão. O prejudicado sou eu, o prejudicado também é você. Então o que fazer? É pedir a Deus que através da sua palavra Ele cure o nosso homem interior, que é constituído de alma e espírito humano. Eu acho que você já passou também por uma experiência terrível dessa, de estar no culto, ver Deus alegrando o seu irmão da direita, da esquerda, retratado da frente, e você lá choca, se sentir uma gotinha da presença de Deus, amargurada, sem sentir nada de Deus, e o povo se alegrando em você lá, ó. Pior do que uma agia no pé de pó, pior do que uma agia no pé de pó. E eu digo a vocês, irmão, ser um crente pentecostal e ser um crente que tem uma agia no pé de pó, meu Deus do céu, é uma desgraça. Frio. Eu já senti uma agia no meu pé, pelo amor de Deus, já tenho um favor de dia que sabe. E eu estou vindo trabalhando lá em Fazenda Nova, povoado de Olivense, dormindo, de repente eu senti aquele gelo no meu pé. Eu dou um supapo, mas quando dou um supapo, uma outra energia. Eu dei um grito, era de madrugada. Foi mais do que isso. Eu dei um grito de madrugada, eu não sei como faz um povoado, eu não sei como o povo ouviu, eu não sei, estão roubando a farmácia. Era uma farmácia na frente e a casa interligada.
E irmãos, ele foi no pé para eu colocar aquela infeliz da giga para fora da casa. Ainda bem que não tinha muito móvel, era só a cama e pronto. E eu peguei uma vassoura, saí jogando, empurrando, até que a infeliz eu consegui jogar no quintal e fui voltar a dormir, mas dormi sem mar. Então, magia, irmão, no pé da pessoa. Quem já teve uma experiência de magia geladinha, meu Deus do céu, para ele. Agora imagine um crente frio, gelado, um crente picolé, porque a alma, porque o espírito humano dele ou dela estão enfermos ou doentes, e de repente contaminando a outros. É que nem uma virose. Quem tem virose, aí sim é recomendável você usar máscara. Vai para um ambiente fechado, vá com máscara para não contaminar ninguém. Dá um espírro, fica tudo para você, não reporta com ninguém. Está com virose, protege para não expandir, mas no sentido espiritual. Tem crente que está doente, irmão. Em vez de botar uma máscara espiritual, não, fica sem máscara e sai contaminando a alma do mundo, sai contaminando o espírito do outro. Quando menos espera, aquele que era alegre, aquele crente que era alegre, que era feliz, que era animado, que andava no escuro, que dava glória a Deus, que dava aleluia, que falava em mistério com Deus, agora não diz nem o ar, quanto mais o luia. Não diz o ar, quanto mais o luia, porque foi contaminado. E para se contaminar espiritualmente falando, irmão, é rapidinho, ó. É no instalar de dedos, na minha forma de falar. Mas o que dá alívio a mim e a você é sabermos que a palavra de Deus, ela tem poder de sarar de qualquer enfermidade espiritual, sarar de qualquer enfermidade física também. Nós não podemos, irmãos, perder a crença de que Deus tem o poder de curar também o corpo físico de qualquer enfermidade. Podemos ir ao médico, que é justo, podemos ir ao médico, mas a nossa esperança, a nossa fé tem que estar primeiramente em Deus, esperando que Ele envie cura através da sua palavra, que é eficaz, para penetrar no nosso corpo físico e expurgar todo o mal que há em nós. Quantos milagres Jesus fez enquanto homem aqui na terra, que está nos evangelhos? Quantos milagres, irmãos? Pessoas que não podiam chegar perto do outro, pessoas leprosas, que viviam afastados da sociedade, não podiam estar perto de ninguém por causa da terrível da lepra. Mas que Jesus deu misericórdia e curou o físico daquelas pessoas. Quantos que estavam com mão ressecada e colhida, e Jesus pegou e curou, e a mão ficou curada, para ele poder trabalhar, aquela pessoa poder trabalhar. Quantos coxos, quantos paralíticos Jesus curou, quantas pessoas de enfermidades variadas, febre, tantos males que estavam no corpo físico, e Jesus, que é a palavra viva, foi e repreendeu, e as pessoas ficaram curadas. A gente não pode, irmãos, perder a fé e a esperança, até porque a ciência, diz a Bíblia, que a ciência se multiplicará. Está lá em Daniel isso aí. E a ciência está se multiplicando, a ciência está fazendo descobertas, irmãos, maravilhosas, que já a Bíblia Sagrada pontua esse negócio. A ciência está descobrindo o poder da oração. O poder da oração. E a oração, ela ativa um elemento, irmão, no cérebro, para que a gente seja curado. Então veja, irmão, o que a ciência está descobrindo. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus tem poder de curar. Enviou a sua palavra e os sarou. Então a ciência está descobrindo isso aí, que a oração, ela ativa algo no nosso cérebro, para estimular a gente de receber a cura,
A palavra de Deus também é ciência, descobrir que a palavra tem este poder de operar cura no nosso corpo físico. Uma pessoa que está na UTI, isso aí a ciência já descobriu. Uma pessoa na UTI, ela está lá, mas a oração faz algo tremendo na mente daquela pessoa. Isso está na Bíblia. Que a oração feita por um justo pode muitos de seus efeitos. Quanto mais justos orando, o que a oração não poderá fazer? Então uma pessoa na UTI, quando ela pode receber oração baixinho, e aquela oração que se faz vai ativar algo no cérebro dela, vai trabalhar para que ela possa ter fé para ser curada. Então tem alguém doente, a gente não pode deixar de orar. Ora por fulano, mesmo com essa lei que tem por aí afora. Mas a pessoa autorizando, irmão, olha, peça oração lá por mim. Ela está autorizando. Peça oração lá por mim. E a igreja orando. Oxe, que tem para onde, irmão? A palavra de Deus tem o poder de sarar a pessoa de qualquer enfermidade. Meus queridos e amados, não vamos ver mais uma razão de ler a palavra de Deus. Vamos para Salmo 119. Salmo 119. Três versículos, viu? A gente vai ler um, depois ler outro e o último. 119. Verso 28. Verso 50 e verso 14. Eu vou esperar você ler e eu vou terminar. Meu relógio é 8h42. Mas eu vou terminar com isso aqui. Porque também, vamos orar um tanto, eu comecei mais cedo, né? Então eu vou ler esse curso para a igreja. Salmo 119, versos 28, 50 e 114. Os irmãos acharam esses três versos? 28, 50 e 114. Leiam todos o 28, por favor. Fortalece-me segundo a tua palavra. Pronto, leu 50. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. 114 agora. Não, está feio. Bonitinho. Leiam todos aí com 1, 2, 3. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. Pronto. Olha o que diz NBV, o 28. A minha alma se consome de tristeza. Encha-me de alegria e força, conforme prometeu na sua palavra. Olha o 50. Quando estou cercado de problemas e dificuldades, uma coisa me anima e consola. A sua promessa me enche de força e poder para enfrentar a situação. Promessa aqui é a palavra. 114, o que diz aqui na NTV. O Senhor é o lugar seguro onde me escondo. É o escudo que me protege. Confio plenamente na sua palavra. Irmãos, outra razão de lermos a Bíblia aqui nesses três versos, do Salmo 119, é que a Escritura, ela fortalece, consola e dá esperança. Então a Bíblia Sagrada, quando a gente lê, ela nos fortalece, ela dá força, irmãos. Ela dá força. Talvez você diga, eita, eu estou tão fraquinho, meu Deus, estou tão fraco. Mas será que você está lendo a Bíblia? Quem que passa por isso, isso é normal, irmão. Mas a gente precisa ler a Bíblia, porque lendo a Bíblia, ela vai nos fortalecer. Ela vai nos dar força para a gente poder andar. Mas tem gente que, quando está com virose, essa virose que está também com gente aí, fica fraco. Para onde é que vai? Eu vou para o posto, eu vou para o hospital. Chega lá, toma uma injeção
injeção ou toma um soro para fortalecer e a pessoa ficar revigorada. Então a palavra de Deus é soro para você. Se você estiver fraco, esta palavra tem o poder de dar força, de injetar força. Eu estou triste, eu estou assim. Esta palavra tem poder de fortalecer a sua vida. O verso 50, caminhando para o final, diz aqui que a palavra de Deus é a consolação, porque vivifica o ser humano. Então observe que ler a Escritura Sagrada, irmão, ela nos consola. Quantas vezes está triste, está arrasado, está cabisbaixo por uma situação adversa que ocorreu. Aí quando a gente começa a ler a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor vai consolando a minha vida e consolando a sua vida. E o 114 diz: Tu és o meu refúgio, meu escudo, e espero na tua palavra. Quando a gente lê a palavra de Deus, irmãos, ela gera esperança. Espero na tua palavra. Quando a gente espera na palavra do homem, a gente se desanima. Mas quando a gente lê a Bíblia Sagrada, esta palavra tem o poder de gerar esperança dentro de nós, para a gente conquistar aquilo que nós estamos orando a Deus, e que Deus, segundo a sua vontade, nos fará conquistar pelo seu divino amor. Que eu e você temos para continuar lendo a palavra de Deus. Mas esse estudo que a gente está refletindo com a igreja é para despertar a gente a ler a palavra do Senhor. E veja que tem muita coisa sobre o maná que eu nem coloquei aqui nesse estudo, mas que eu vou ter que enxertar, ler novamente sobre o maná e pegar algumas coisas que estão enxertando, porque tem muita coisa ainda sobre o maná. Graças a Deus, o senhor terminou, pastor? Foi, eu queria ter terminado, mas não terminei não. Ainda tem alguma coisa sobre o maná aqui para a gente estudar, refletir, certo? E eu creio que servirá de algo bom para a minha vida e para a sua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Está aqui um desconto bom. Olha, 8,47. Conversei cedo, em 5, já disse, mas certamente 8,50 a gente está terminando o trabalho com oração ao nosso Deus. Vamos orar a Deus. Pai querido e amado Deus, neste momento, elevamos nossa voz ao teu trono, Senhor, para te agradecer pela tua palavra ministrada ao nosso coração, pela tua palavra que é viva, pela tua palavra que é eficaz, pela tua palavra, Senhor, que nos estimula a lê-la, porque sabemos que a tua palavra é poderosa, que a tua palavra fortalece, consola, promove esperança, que a tua palavra libera cura no nosso homem interior, libera cura no nosso corpo físico. Ó Deus, eu quero que a tua palavra haja poderosamente em nossa vida. Vai agindo tanto no individual, como também no coletivo, Senhor. Opere, Senhor, pelo teu poder em nossas vidas. Que a tua palavra, Senhor, tenha liberdade de trabalhar dentro de nós. Dá-nos uma noite de paz, uma noite abençoada por seus profetas. Dirige os nossos passos. Age cada dia o viver da tua igreja, trabalha na tua igreja. Cura os que estão enfermos, Senhor. Libera cura, Senhor, na vida deles. Aquece a nossa vida. Batiza com o Espírito Santo com fogo. Renova, opere maravilhas em nosso peito. Salve vidas para a glória do teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Amanhã tem oração de manhã de 9 às 11 e à tarde tem oração. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos, e todos dizem amém. Vamos em paz. Se o pessoal das senhoras